E é com essa frase que eu começo esse vídeo, que todos nós podemos nos tornar estranhos até para nós mesmos e que esse momento pode chegar para qualquer um, se tornar um estrangeiro dentro da própria pele, dentro do próprio corpo e não saber quem você é de fato. Se bem que eu tenho as minhas dúvidas se alguém chegou nesse ponto de saber quem é em totalidade, parece muito complexo na minha cabeça. Tipo, quem sou eu? Quem é você? Como que você responde isso? Pode ter várias respostas, né? Desde quem é você, sua profissão, você é pai, você é mãe, você é filho, estudante. Ok, isso são as coisas externas. Mas parece que é quase impossível chegar numa resposta concreta, né, de quem nós somos. Parece uma resposta que a gente nunca vai chegar até o fim da nossa vida. Mas percebe o quão ela é importante para a construção de uma vida, de uma base sólida. E é muito louco que essa busca de sentido na existência, eu não sei se é porque eu estou dentro de uma bolha ou porque eu penso sobre isso muito, mas parece que ela está muito em evidência, essa busca de sentido na existência, ou a falta de sentido mesmo, que vem assolando as pessoas no geral. E aí você começa a pensar o porquê disso, né? O porquê que essa crise existencial tão forte. Eu já tive várias crises existenciais, mas em épocas diferentes. Só que eu precisava me aprofundar em mim mesma, o porquê que eu estava tendo crises existenciais, quais eram os motivos. Às vezes era difícil chegar realmente numa resposta, mas você vai entendendo aos poucos, com o decorrer, né, com o passar do tempo, o que acontece dentro de você. E claro, cada pessoa vai ter uma suposta resposta sobre isso, de que, né, você precisa buscar Deus, buscar se espiritualizar, buscar terapia, conversar com alguém, viajar, mudar de emprego, mudar de relação. Existem inúmeras situações, né? Mas obviamente para cada contexto alguma coisa vai se encaixar, algo vai fazer sentido. E quando eu parei para pensar sobre o tema desse vídeo, é porque era algo que já vem caminhando comigo há muito tempo. Acho que desde a minha adolescência esses assuntos me interessavam muito sobre individualidade, entender um pouco o que se passa dentro de mim, esse universo interno mesmo, que acaba sendo um pouco mais profundo, mais denso de digerir mesmo, mais complexo. E sempre tive esse interesse para esse universo interno por muitos momentos de solitude, né, de quando você realmente fica sozinho e não tem um problema com isso, onde você está sozinho, pensando, analisando sobre você mesmo, sobre as situações, ou até não querendo pensar muito, né, ficar num processo mais introspectivo, de observação mesmo. Isso sempre me interessou, isso sempre fez parte da minha vida. E quando eu pensei sobre esse tema para falar nesse vídeo, percebi que ele não era temporal. Talvez era um assunto atemporal. E trazendo para o mundo contemporâneo, agora onde as coisas parecem estar mais rápidas, parece que nós estamos mais acelerados do que talvez pouco tempo atrás, vou colocar 10 anos aí, ou um pouquinho mais. Querendo ou não, é pouco tempo para as coisas estarem mudando e se transformando de uma forma tão rápida. E é difícil acompanhar, é difícil essa corrida incessante que faz a gente olhar para nada. É muito louco.
porque a gente acaba se afastando de nós mesmos nessa corrida. Fica mais difícil esse processo de observação, de contemplação, de parar para pensar ou parar para ouvir. Eu não sei se eu tô ficando louca ou se você que tá me ouvindo também tá sentindo isso, se faz sentido para você, mas é que eu tenho a impressão que só tá piorando. Eu não sou tão otimista nesse sentido. Apesar de que a gente tem essa possibilidade, essa liberdade de pensar e de falar sobre isso, do que está acontecendo, mesmo assim, parece que a gente precisa se esforçar muito para essa mudança acontecer diariamente. Porque, infelizmente ou felizmente, né, nós temos essas ferramentas digitais, nós temos acesso a coisas que facilita nosso próprio trabalho, enfim, alcance de pessoas e tudo mais. Isso aqui mesmo que eu estou usando é uma ferramenta, essa plataforma é uma ferramenta, mas que eu penso muito, assim, a forma como eu quero usar, a forma como isso se encaixa na minha vida, na minha existência, e se isso está fazendo sentido. E para eu pensar sobre isso é um processo da individuação, é um processo para dentro, e o quão é desafiador hoje em dia fazer isso, né? Na qual você, no mundo onde exige velocidade, exige rapidez, e será mesmo? Será mesmo que todo mundo consegue acompanhar esse ritmo? É um ritmo compatível com você? Porque muitas vezes, cara, não é preciso nem eu acessar várias notícias ou você acessar tantas notícias para estar informado ou sentir ou saber que esse ritmo não é para todo mundo. E esse ritmo faz com que a gente se sinta culpado ou insatisfeito, sempre querendo, sempre pensando, preciso produzir mais, não é o suficiente, já passou, é descartável, é líquido. Esses dias eu estava escrevendo, não é nem mais líquido, é gasoso. Né? O Bauman, que fala sobre isso, né, da sociedade líquida e tudo mais. Eu não li os livros dele, né, mas a gente ouve falar desses assuntos, né, do como as coisas estão líquidas, né, elas estão passando rápido, as relações estão líquidas. E na minha cabeça não está nem mais líquida, ela está gasosa, está evaporando muito rápido. E particularmente falando, eu gosto muito de fazer coisas que parece que eu não estou vivendo, que me dá a sensação que eu não estou nesse mundo complexo, onde as coisas estão se transformando de uma forma muito estranha, esquisita, sabe? Então no meu dia a dia eu costumo fazer coisas que me lembram de um mundo onde estava, sei lá, parece mais devagar. Não sei se eu estou viajando, não sei se alguém faz isso, quem está me assistindo, ou faz coisas que te traz um pouco para contemplação, que quando você está vivendo algo, você está assim, cara, eu estou conseguindo sentir o tempo, eu estou conseguindo sentir o gosto do tempo. Eu falei isso no meu vídeo anterior, no anterior não, do medo do fim, aqui no canal também. Como se eu sentisse saudade de sentir o gosto do tempo, porque parece que o tempo é uma entidade maluca, a gente não vê o tempo, né? A gente não consegue ver, tocar, como o vento também, a gente não consegue tocar. Mas a gente percebe que o tempo ele é uma coisa muito forte. A gente vê a ação do tempo nas coisas. E quando a gente vê, já passou. Quando a gente vê, as coisas se transformam, elas mudam, as pessoas envelhecem e você vê a ação do tempo nisso. E quando você vê de forma tão rápida, se torna muito assustador. Se torna muito assustador num mundo muito rápido, né? Nessa corrida frenética. Então eu dei um pouco dessa viajada para uma outra esfera. Eu estou falando da individualidade, da importância disso, mas eu fui para esse lado para falar que está mais desafiador o processo de autoconhecimento, você se voltar para dentro,
refletir sobre as suas próprias questões, refletir sobre as suas próprias ações, sobre o que você está pensando, sobre o que faz sentido para você. Porque muitas vezes as pessoas estão preocupadas em sobreviver, ou elas estão preocupadas com outras coisas mais específicas, mas essa questão interna às vezes vai ficando de lado, né? Talvez a gente pode pegar exemplos aí até dos nossos pais, dos nossos avós, e aí vai indo numa linhagem anterior na qual não teve talvez essa possibilidade de refletir sobre isso, e nós estamos tendo. Então eu penso que isso deve ser espalhado, disseminado, porque eu percebo que a maior parte das crises, assim, seja existenciais ou seja até de escolhas e que envolve a sua vida, é parte desse universo interno, de você pensar, isso faz sentido para mim? Por que eu estou escolhendo isso? Eu estou feliz com essa escolha? Está me trazendo sentido? São esses questionamentos. Então, esse processo da individualidade é um processo que vai te exigir muitos questionamentos, vai fazer com que você se questione sobre tudo, sobre você, sobre as pessoas ao seu redor, sobre como o mundo funciona. E, claro, pode te deixar um pouco meio louco. Vai muito do que como a gente administra as informações que chegam até nós, né? Às vezes a gente acumula muita informação e aquilo não foi digerido o suficiente, pode te deixar confuso, mais confuso do que você estava antes. A busca por conhecimento não necessariamente é ruim, mas talvez a forma como você está digerindo essas informações, esses novos conhecimentos. E conhecer muito sobre si mesmo também é um campo complexo, porque você acaba entrando em contato com questões sobre você mesmo que não é muito bonito de ver. O Freud e o Jung falam sobre isso, né? De você, quando a gente entra em contato com esse outro lado nosso, com as nossas sombras, é um lado obscuro. Não quer dizer que a palavra traz um sentido pesado, né? Um sentido assim de algo totalmente negativo, mas não é nesse sentido. Saber que nós também temos esse outro lado. Todos nós já fizemos algo ruim para as outras pessoas de forma intencional ou não. Todos nós já fizemos isso e não tem como negar. E quando você percebe isso, que você não é só luz, que você não é só o lado positivo, você começa a integrar um pouco mais, ser um pouco mais inteiro, ser um pouco mais humano. Quando a gente vai para os extremos nunca dá certo, né? Quando você acha que você só é bom, você só é luz, uma hora você vai cair. Tem uma analogia que eles fazem, né? Pessoal que fala de filosofia, de esses estudos. Será que é o Ícaro? Gente, eu sou meio ruim assim na memória para guardar as coisas. Quando eu leio sobre as coisas, eu esqueço muito. Acho que é o Ícaro. Não sei se é da mitologia, isso. Mas enfim, depois eu vou pesquisar, eu posso colocar ali embaixo e enfim. Que ele chegou muito próximo do Sol, né? Ele chegou muito próximo do Sol, ele foi tão alto, chegou muito próximo do Sol. Acabou se queimando, se machucando, né? Uma coisa assim. Então essa coisa de você também não achar que você, entendeu? Flutuar tanto, achando que você só é bom, mas também não ir para outro extremo, achando que você só é uma pessoa totalmente ruim, que é só sombra, que só tem sombra e é obscura. Aí já é um outro extremo que você acaba ficando no limbo. Então essa integração não quer dizer que vai ser simples, fácil. Não vou dizer que eu alcancei nada disso. Eu acho que eu criei consciência sobre isso. Estou na mesma jornada, no mesmo caminho de buscar essa inteireza, esse caminho de ser mais inteiro. É muito difícil alcançar esse caminho do meio, galera
Na terapia eu escutei isso e eu ouço isso em algumas filosofias. E é muito difícil chegar nesse caminho do meio. É uma busca, né? É um caminho. A gente vai caminhando mesmo, trilhando as experiências da vida para tentar, pelo menos, alcançar um pouquinho, alguns porcentos. Talvez esse seja o sentido. Para mim faz sentido. Mas então fica a reflexão aí da importância de você cultivar os momentos com você mesmo, apreciar a solitude, a individualidade. Não é no sentido ruim de você ser individualista e de não pensar nas pessoas. Na verdade, é muito pelo contrário. É sobre pensar nas pessoas. É pensar também em você. Você também é uma pessoa. E você é a pessoa mais importante da sua vida porque você vai estar com você mesmo até o fim dela. Até na hora de você morrer, você vai estar com você mesmo. E tem aquela piada, né? Que, como que a pessoa fala? Onde eu ia, eu tava. Como que é? Até onde eu ia, eu tava. Uma coisa assim. Então, assim, você pode tentar escapar de você, mas não vai ser por tanto tempo. Escapar das suas próprias emoções difíceis, escapar de tantas coisas, né, sobre a gente. É um caminho que você sabe que uma hora você vai ter que voltar. É inevitável esse processo de autoconhecimento para as próprias relacionamentos. Também pode ser muito saudável. É muito saudável você cultivar seus próprios interesses dentro das relações. Dentro das relações o outro não vai te completar, não vai. Por isso que eu digo que a gente precisa ser inteiro para ser inteiro com o outro e não colocar tanta responsabilidade no outro, como se o outro precisasse te completar ou satisfazer todas as suas necessidades. Eu acho que na relação a gente satisfaz uma parte delas, mas não todas as partes, né? Esse processo da individuação, ela importa em tudo. Eu vejo que se encaixa em tudo. E faz com que a gente não siga a manada, não siga o que todo mundo está fazendo, porque o mundo agora está assim, se você não ser assim, você vai ficar para trás. Será mesmo? Todo mundo está seguindo por aquele caminho, será que é mesmo aquele caminho que você quer seguir? Não sei. São questionamentos que eu acho que se a gente não acordar principalmente para dentro, a gente vai ser só mais um no meio da multidão.